Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, para o vídeo de hoje eu criei essa linda borboletinha. Vamos aprender como ela é feita? Para formar as asinhas dela eu usei 4 lacres. Estou usando aqui a agulha Tulipe 1,75 e a linha Cleia 2 fios. Vamos lá? Eu vou começar pelas asinhas, caseando um lacre de cada vez. Vou começar por esse lado aqui. Aqui eu vou casear fazendo 3 pontos baixos. Três pontos altos. Um ponto altíssimo. Um picô. E novamente, um ponto altíssimo, 3 pontos altos e 3 pontos baixos. Aqui no meu último ponto baixo, eu puxo ele de um lado, puxo do outro, olha, desse jeito, puxo aqui, puxo desse lado de cá e fecho os dois juntos. Tá vendo? Fecho os dois juntos aqui em cima, em ponto baixo. E agora eu casei o outro lado com pontos baixos. Terminando aqui, eu também vou puxar de um lado, vou puxar do outro e fechar junto. Fazer a mesma coisa para dar um acabamento melhor. Agora é só fechar minha carreira e tá pronto. Vou arrematá-lo de forma invisível. E fazer a mesma coisa nos outros 3 lacres. Prontinho, pessoal, os 4 lacres prontos. Eles vão ficar assim, olha. Vão formar a asinha da borboleta. E aqui no meio, ó, nesse meinho aqui, eu vou fazer o corpinho dela. Da técnica do amigurumi. Começar aqui com o anel mágico. E vou preenchê-lo com ponto baixo.
Desço 5 pontos baixos dentro desse anel, fecho bem ele e já começo a descer por cima. Nós estamos começando pela parte de baixo do corpinho da borboleta, então eu quero que ele fique bem pequenininho, bem miudinho. Então eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e 1 ponto baixo no mesmo ponto de base, até fechar minha carreirinha. Na parte de cima, sigo sem nenhum aumento. Faço 1 ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho na base. Aqui já dá para perceber que ele já está emborcando. Vou continuar trabalhando aqui a volta, sem aumento, 1 ponto para cada ponto de base, por 1 centímetro mais ou menos. Aqui eu senti a necessidade de virá-lo para o direito já de uma vez, porque a gente vai trabalhando em volta, ele vai emborcando, ficando com o avesso para fora. Senti a necessidade de virá-lo para o direito, porque como ele está muito pequenininho, eu fiquei com medo de não conseguir fazer essa virada direitinho depois. Tava me incomodando ali, emborcadinho ao contrário. É isso, olha como tá ficando. É o começo do corpinho dela, ele vai entrar aqui no meio, na parte de baixo, como se fosse o rabinho, né? Vai ficar aqui nesse finalzinho, aqui assim. Botei aqui na mesa para explicar melhor, olha a posição dele. Ele vai ficar mais gordinho aqui no meio. E é isso. Se você preferir continuar tecendo pelo avesso, com o avesso para fora, é mais confortável. Virá-lo para o direito, você tem que tomar muito cuidado, tá vendo? Olha, para pegar o ponto sem pegar o ponto do outro lado, sem fechar a peça. É inclusive por isso que a técnica te aconselha a fazer sempre com o avesso voltado para fora e só no final da pecinha você virar para o direito, para você não correr esse risco. Para ele dar uma engordadinha no meio, eu vou ter que começar a distribuir, né, uns aumentos aqui, aleatórios. Eu vou colocar mais alguns aumentinhos só, não quero ele muito mais gordinho, não. Vocês podem perceber que para o corpinho eu estou usando um fio só, a mesma linha, a mesma agulha, porém só um fio.
Nessa altura eu vou distribuir 4 aumentos. Vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, um ponto baixo em cada ponto de base seguinte 2 vezes e novamente um aumento, assim 4 vezes. Viu como dá para perceber que já está mais larguinho? Vou colocar aqui junto da borboleta para vocês terem uma noção da asinha dela. Olha aí, essa é a intenção. Ele tá ficando mais larguinho nesse meio aqui, ó. Vou tecer reto agora. E aqui em cima, ó, eu vou fazer a cabecinha dela. Aqui é isso, é tecer reto, sem aumento e sem diminuição, ponto sobre ponto, até chegar na altura da cabeça. Para ter certeza do tamanho do corpinho, vai colocando assim, arruma as asinhas sobre a mesa e vai colocando ali no meio para ver até onde você quer que vá o seu corpinho. Pra mim, essa altura aqui já tá bacana pra colocar a cabecinha, fazer essa cabecinha dela. E como eu vou fazer? Eu vou fazer um pescocinho primeiro pra destacar bem essa cabecinha. Eu vou diminuir pela metade os números de pontos que eu tenho aqui. Eu vou pegar, vou fazer um ponto baixo. Não vou fechar, vou pegar outro ponto baixo e vou fechar junto. Vou fazer assim, de 2 em 2, fechando junto por essa carreirinha toda, que aí eu caio pela metade o número de pontos que eu tenho aqui.
Feito isso, logo na carreira seguinte, continuidade, eu já começo a aumentar, eu já começo a fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, em todos os pontos de base. Assim, eu volto para o número de pontos que eu tinha embaixo e já começo a dar formato para minha cabecinha. Faço essa carreira assim, com esse aumento que eu estou explicando. Faço na carreira de cima mais uns aumentos distribuídos para dar um aumentozinho nessa, ela ficar um pouquinho maiorzinha do que o corpinho. E aí eu já começo a vir com outra carreira fechando. Por enquanto, eu estou fazendo a carreira de dobrar os pontos. 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base. Assim que eu completo a minha carreira de aumentos, eu já começo a fazer a carreira de ponto sobre ponto. E sigo assim até aqui, ó.
Chegando onde eu falei, eu sigo tecendo, porém, dessa vez eu vou começar a diminuição. Vou distribuir algumas diminuições daqui para frente, até que eu consiga o formato arredondado e aí eu arremato. Vai ser mais ou menos como eu estou fazendo aqui. Uma diminuição, um ponto no ponto de base sozinho, assim até eu sentir que diminuiu bem. Aqui eu diminui bem, estou chegando no fim dos meus pontos. Eu posso arrematar tudo aqui, olha, fechar tudo com uma agulha de tapeçaria, uma agulha de bordado ou uma agulha de costura mesmo. Junto tudo, alinhavo em cima, né? E fecho tudo. Ou vou diminuindo até acabar meus pontos. Vocês aqui escolhem como vocês desejam que a cabeça da borboleta fique. Mais pontudinha, vai diminuindo até acabar os pontos. Mais arredondadinha, você para a diminuição, passa um alinhavo ali por cima com o mesmo fio, com a ajuda de uma agulha de bordado ou costura, e aí fecha de uma só vez aqueles pontos. Ela vai ficar mais arredondadinha. A minha tá ficando mais bicudinha. Vocês viram que eu não coloquei enchimento nesse corpinho, mas nada contra, viu, pessoal? É que eu não tinha aqui em mãos mesmo. Inclusive, acho até que ela ficaria mais fofinha, mais bonitinha, se colocar o enchimento. Se optarem pelo enchimento, antes de arrematarem a cabecinha em cima, seja de um modo ou de outro, coloque ele lá dentro e depois aí sim façam o arremate, tá bom? Aqui eu peguei 2 pistilos de flores e vou fazer a anteninha delas. Eu vou colocar aqui pela cabeça até o finalzinho do corpinho. Vou aproveitar que eu não pus enchimento no corpinho para usar o próprio pistilo para dar formato, porque esse pistilo aqui ele é de arame, então ele vai dar um formato bacana aqui pro corpinho. Se sobrar algum pedacinho de arame aí no final, é só cortar, pessoal. Isso é tranquilo de resolver. Prontinho. O corpinho tá prontinho para fixar as asinhas. Eu resolvi dar uma torção nos 2 araminhos que sobraram aqui embaixo, dobrar e colocar, esconder dentro do crochê novamente. Isso para fixar melhor o pistilo no lugar.
Ele deu uma estrutura interessante para o corpinho, tá vendo? Ficou maleável, consigo colocá-lo na posição que eu quiser aqui, ó. Fazer mais arredondadinho, mais retinho. Achei isso bacana também, gostei desse efeito. É isso, agora partiu por as asinhas, né? Eu escolhi colocar nessa posição, meio enviesada. E aqui o processo é simples. Eu vou usar uma agulha de costura grossa. Vou passar meu fio. Escolher um tamanho bom. E vou usar a mesma técnica de costura que é usada no amigurumi. Escolho um ponto da minha borboletinha aqui para entrar com o fio e deixo uma parte desse fio sobrando do lado de fora. Vou entrar com ele por aqui, ó. Sair lá onde eu quero pregar a asinha. Pego a minha asinha. E aqui também eu vou fazer de um jeito que vai ficar bem escondidinho. Não puxo ele todo, deixo um fio sobrando aqui, ó. Esse fio vai ser onde vai ser feito o meu arremate depois. E aqui na minha asinha, eu quero ela nessa posição. Posiciono ela e entro por baixo do ponto baixo, ó. Tá vendo? Volto por cima. Ajeito meu ponto aqui. Venho aqui na borboletinha. Muito cuidado para não soltar meu ponto lá de baixo. Porque eu tô trabalhando sem nó, né? Entro aqui do lado da borboletinha e saio no outro buraquinho, um pouquinho mais pra frente. Ó, entro aqui e saio na carreirinha de cima. Ajeito meu fio para ele não agarrar em lugar nenhum, não laçar nada. E passo. Não aperto muito agora, senão ele foge. Volto lá para minha asa. Prendo da mesma forma que eu estava prendendo antes. E volto pro corpinho da minha borboleta. Agora, olho, se já tiver bem pregadinho, eu já posso voltar lá pro meio. Mas eu vou dar mais um pontinho aqui. Acho que vai ficar melhor. Tô quase no pescocinho já da borboleta, mas é isso mesmo que eu quero. Agora eu vou lá embaixo. Tá vendo? Minha asa já tá pregadinha. Eu vou lá embaixo, onde eu entrei, e saio. No mesmo buraquinho. Tá vendo? No mesmo lugar que eu entrei. Agora eu puxo bem as duas pontas. Ajeito a minha borboleta, vejo a asa, né? Vejo se a asa tá na posição que eu quero, se tá certinha.
Eu ia arrematar aqui de uma vez, pessoal, mas eu vou pregar a próxima asa resolvi pregar a próxima asa. Vou voltar pra lá, ó. Não faço nenhum arremate aqui, só volto pra posição da minha próxima asinha. E vou pregá-la inclinada para baixo. Me inclinei para cima, a próxima eu vou inclinar para baixo. Nesse sentido. Prego igual eu preguei a outra, exatamente a mesma coisa. Fiquem observando. Terminei de pregar um lado, como vocês viram aí. Passei o meu fio lá pro meio, né, junto com o outro, mesmo buraquinho do outro. Agora eu vou dar um nozinho aqui e vou esconder esse nozinho lá dentro. Ele não vai ficar para fora do trabalho. Por isso que é importante sair no mesmo buraquinho que o outro fio ficou à espera. Dou um nó sobre o outro. Aqui eu tô dando 3 nós para ter certeza que não vai soltar. Porque é o arremate da minha costura, né? E agora com a agulha eu ajeito ele lá para dentro. Escondo ele. Depois que eu acabar esse detalhe aqui, eu vou pro outro lado e prego os outros 2 parzinhos de... Perdão. Prego o outro parzinho de asinhas.
Prontinho, o outro parzinho de asas devidamente no seu lugar. Agora eu vou fechar aqui embaixo, pessoal. Sabe aquele acabamento que eu fiz do pistilo? Então ele tá aparecendo aqui embaixo. Então eu vou dar uns pontinhos aqui para escondê-lo. É só isso. Volto com meu fio pro meio para encontrá-lo com o fio que ficou à espera. E agora que eu já fiz todos os arremates, eu posso cortá-lo. Os dois estão aqui no meio, olha. Agora eu posso dar meus nós. Sempre dê bastante nós para ficar bem seguro. Agora eu boto a agulha em um lugar qualquer aqui. Vou ali naquele meio, pesco aquele nó que eu fiz e puxo ele para dentro. Com os fios e tudo. Se os fios não entrarem totalmente, não tem problema. É só cortar o que sobrou ali. Mas é isso, ó. Cortar esse fiozinho que ficou aqui embaixo. Ficou pra fora, olha, ele não entrou totalmente e é isso. Agora eu vou juntar aqui nas laterais essas duas asinhas. Olha, tá vendo? Elas ficaram soltinhas uma da outra. Eu vou prendê-las uma a outra aqui pelo avesso.
Fica bem melhor assim, né, pessoal? Fica mais firmezinha. Faz o mesmo do outro lado. E fechou. Tá prontinha. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Ficou bonitinha? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Curte, compartilhe. Não vai embora agora não. Tem muito vídeo aí no canal para vocês assistirem, hein? Muito obrigada. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.